Presta muita atenção nisso aqui, fiel, porque o que aconteceu nos últimos dias pode mudar completamente a forma como o Corinthians é visto fora do Brasil. Um dos técnicos mais respeitados da história do futebol mundial citou o Corinthians de maneira pública, elogiosa e estratégica. E quando um nome desse tamanho fala, o mundo escuta. Não foi um comentário jogado ao vento, não foi uma frase vazia. Foi uma fala que ecoou na Europa, movimentou jornalistas internacionais, despertou curiosidade de clubes e reacendeu uma discussão que o torcedor corintiano conhece bem. O Corinthians ainda é gigante fora do Brasil. Antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais corintianos e fortalece o canal para trazer informações exclusivas todos os dias. O nome por trás dessa repercussão é Carlo Ancelotti. Um treinador que construiu carreira comandando gigantes, venceu tudo que disputou e raramente faz elogios públicos sem critério. Hoje, à frente da seleção brasileira, Ancelotti surpreendeu ao citar o Corinthians de forma direta, exaltando não apenas a torcida, mas também a estrutura, a identidade e o peso histórico do clube. E é aí que a história começa a ganhar outra dimensão. Na Europa, quando Ancelotti fala, dirigentes prestam atenção, analistas debatem, clubes observam. Não é exagero dizer que uma simples menção dele tem poder de abrir portas, mudar percepções e acender alertas em departamentos de scouting. Logo após a fala, veículos esportivos europeus começaram a repercutir o comentário. Programas de análise passaram a discutir o futebol brasileiro sob outra ótica. E o Corinthians apareceu no centro dessa conversa, algo que não acontecia com tanta força há bastante tempo. A leitura feita por muitos jornalistas europeus foi clara. Se um treinador do nível de Ancelotti destaca características como intensidade, disciplina tática, força coletiva e torcida decisiva, isso significa que existe algo ali que merece atenção. E não demorou para surgirem as primeiras especulações. Comentaristas começaram a levantar a possibilidade de maior interesse europeu em atletas do Corinthians. Outros foram além, sugerindo que o clube pode voltar a ser visto como uma vitrine relevante de talentos sul-americanos, especialmente jovens com perfil físico e mental compatível com o futebol europeu. Nas redes sociais, o impacto foi imediato. Torcedores compartilharam trechos da fala, criaram análises, comparações e até teorias sobre o chamado efeito Ancelotti. A ideia de que o Corinthians poderia novamente entrar no radar internacional ganhou força e passou a dominar debates. Mas não se trata apenas de empolgação de torcida. Ancelotti não é um treinador que elogia por diplomacia. Ele conhece profundamente o futebol brasileiro, já trabalhou com dezenas de atletas do país, acompanhou competições sul-americanas e entende o peso cultural dos clubes. Quando ele destaca um time como o Corinthians, a leitura técnica por trás. Essa percepção levou analistas a questionarem se o futebol sul-americano, muitas vezes subestimado na Europa, pode estar sendo reavaliado a partir da visão de técnicos desse calibre. E dentro desse movimento, o Corinthians surge como símbolo de tradição, competitividade e identidade forte. O que parecia apenas um elogio isolado começou a se transformar em algo maior, um gatilho de curiosidade, um sinal de alerta, um possível ponto de virada na narrativa internacional sobre o clube. E a pergunta que começa a surgir é direta: esse comentário pode gerar efeitos reais para o Corinthians? Ou vai ficar apenas no campo da especulação? Na próxima parte, vamos mostrar como essa fala começou a gerar rumores concretos de mercado, interesse de olheiros, debates na imprensa europeia e até ideias de parcerias e amistosos internacionais. Depois que o nome do Corinthians começou a circular nos principais debates esportivos da Europa, a repercussão ganhou um novo patamar. Já não era mais apenas um elogio isolado de um treinador renomado. A fala de Carlo Ancelotti passou a ser interpretada como um sinal, e no futebol, sinais raramente são ignorados. Jornalistas especializados em mercado internacional começaram a levantar hipóteses sobre os desdobramentos práticos desse comentário. Em programas esportivos europeus, surgiram questionamentos diretos: quais jogadores do Corinthians poderiam se encaixar no futebol europeu? Existe hoje no elenco algum perfil pronto para dar o salto internacional? O clube voltou a ser observado? Esse tipo de debate costuma anteceder movimentos reais. Clubes europeus não se movem por emoção, mas por informação. E quando um técnico com a credibilidade de Ancelotti coloca um clube sul-americano em evidência, departamentos de análise passam a olhar com mais atenção. Outro ponto que chamou atenção foi o contexto da fala.
Ancelotti não elogiou apenas a torcida, algo comum quando se fala de clubes brasileiros. Ele citou organização, intensidade e identidade coletiva, três características altamente valorizadas no futebol europeu atual. Isso abriu margem para especulações sobre o chamado efeito vitrine, a possibilidade de o Corinthians voltar a ser visto como um clube capaz de formar e preparar atletas para grandes ligas, algo que já aconteceu no passado, mas que vinha perdendo força nos últimos anos. Agentes de jogadores também entraram na conversa. Nos bastidores, o comentário passou a ser tratado como argumento. Quando um treinador desse nível valida publicamente um clube, isso pesa em negociações futuras, seja para vendas, empréstimos ou até parcerias estratégicas. Há relatos de que empresários começaram a usar a fala de Ancelotti como reforço de discurso junto a clubes europeus. A ideia é simples. Se o técnico da seleção brasileira reconhece valor técnico e estrutural, existe algo ali que merece ser acompanhado de perto. Além disso, surgiu uma discussão paralela sobre marketing e posicionamento internacional. Analistas apontam que o Corinthians pode transformar essa repercussão em estratégia, fortalecer a marca fora do Brasil, ampliar presença digital em outros mercados e se reposicionar como clube global. Essa movimentação não exige contratação imediata ou venda rápida, exige narrativa bem trabalhada. E nesse ponto, a fala de Ancelotti funciona como selo de credibilidade, um aval que nenhum departamento de comunicação ignora. Outro detalhe importante é o impacto psicológico interno. Jogadores, comissão técnica e até jovens da base passam a perceber que o clube voltou ao radar internacional. Isso gera motivação, mas também eleva o nível de cobrança interna. Cada jogo vira uma vitrine potencial. Especialistas apontam que esse tipo de atenção externa costuma acelerar processos. Atletas jovens passam a ser observados mais cedo, jogadores experientes ganham nova leitura de mercado e o clube se vê obrigado a planejar melhor sua estratégia esportiva e financeira. Mas nem tudo é empolgação. Parte da imprensa europeia adotou um tom mais cauteloso. Alguns analistas afirmam que o elogio pode ter sido também um gesto político, considerando o novo papel de Ancelotti à frente da seleção brasileira. Manter boa relação institucional com clubes do país faz parte do jogo. Mesmo assim, ninguém ignora o impacto midiático. O simples fato de o Corinthians ter sido citado em portais europeus já representa ganho de visibilidade, algo que muitos clubes sul-americanos buscam durante anos sem sucesso. O que antes era apenas uma percepção local passou a ser um tema internacional. E isso muda o ambiente, muda a forma como o clube é visto e principalmente muda as possibilidades que se abrem nos bastidores. Na próxima parte, vamos aprofundar como essa repercussão pode influenciar diretamente o mercado de transferências, o valor dos jogadores do Corinthians e até decisões estratégicas da diretoria nos próximos meses. À medida que a repercussão cresce, o debate deixa de ser apenas midiático e começa a tocar em um ponto sensível: mercado. Quando um clube entra novamente no radar internacional, o impacto mais direto costuma aparecer na valorização de atletas e na mudança de postura de dirigentes. No caso do Corinthians, essa tensão externa chega em um momento estratégico. O clube passa por processo de reconstrução, busca equilíbrio financeiro e precisa tomar decisões cada vez mais assertivas no mercado, e qualquer aumento de visibilidade pode alterar completamente esse cenário. Analistas europeus começaram a discutir algo específico: o perfil do jogador corintiano. Atletas formados em ambiente de pressão, acostumados a jogar com estádio cheio, cobrança diária e necessidade de resultado imediato. Esse tipo de formação é altamente valorizado fora do Brasil. Com isso, jovens do elenco passam a ser vistos sob outra ótica, não apenas pela técnica, mas pela maturidade competitiva. A leitura que circula é simples: se conseguem performar no Corinthians, conseguem lidar com ambientes hostis na Europa. Esse raciocínio não surge do nada. Clubes europeus já observaram no passado que atletas vindos de contextos de alta pressão costumam se adaptar mais rápido a grandes ligas. E o Corinthians, nesse aspecto, é um dos ambientes mais exigentes do futebol mundial. Outro fator que entra em jogo é o timing. A fala de Ancelotti acontece antes da abertura de janelas importantes. Isso significa que relatórios, listas de observação e análises podem ser ajustadas. Um comentário desse peso funciona como alerta silencioso. Nos bastidores do mercado, comenta-se que olheiros costumam reagir rapidamente a esse tipo de sinal.
Não significa proposta imediata, mas aumento de presença, mais jogos observados e relatórios mais detalhados sobre atletas específicos. Para a diretoria do Corinthians, isso cria um cenário de atenção máxima. Jogadores valorizados exigem planejamento. Vender mal pode comprometer o futuro esportivo. Não vender pode significar perder oportunidade financeira. O equilíbrio se torna essencial. Além disso, existe um impacto sobre negociações em andamento. Quando um clube ganha visibilidade internacional, sua posição em mesas de negociação muda. Valores são discutidos com mais firmeza, condições contratuais passam a ser mais protegidas. Especialistas em gestão esportiva apontam que esse tipo de repercussão também influencia patrocinadores e parceiros comerciais. Marcas internacionais passam a enxergar o clube com outros olhos. O Corinthians deixa de ser apenas um gigante nacional e volta a ser percebido como ativo global. Outro ponto pouco falado, mas extremamente relevante, é a base. Categorias inferiores passam a ser observadas com mais interesse. Jovens talentos ganham projeção antes mesmo de se firmarem no profissional. Isso pode acelerar carreiras, mas também exige cuidado para não queimar etapas. O ambiente interno muda, jogadores sabem que estão sendo observados, a cobrança aumenta, o rendimento passa a ser analisado não apenas pelo torcedor, mas por agentes, clubes e analistas estrangeiros. E tudo isso nasceu de uma fala, uma declaração curta mas poderosa, um efeito dominó que começa na mídia, passa pelo mercado e chega diretamente na estrutura esportiva do clube. Mas ainda falta a parte mais importante dessa história. O que o Corinthians pode fazer com isso? Como transformar repercussão em estratégia real? E por que esse momento pode ser decisivo para reposicionar o clube no cenário internacional? Na última parte, vamos fechar essa análise mostrando os caminhos possíveis, os riscos dessa exposição e por que esse tipo de atenção pode ser tanto uma oportunidade quanto um desafio. Diante de tudo isso, a grande questão passa a ser uma só. O Corinthians está preparado para lidar com esse tipo de exposição internacional, porque visibilidade não é apenas oportunidade, ela também cobra respostas rápidas, decisões firmes e planejamento de alto nível. Quando um clube entra novamente no radar global, cada movimento passa a ser observado com lupa. Escalações, desempenho individual, postura em jogos grandes e até entrevistas começam a pesar mais do que antes. Não existe mais margem para improviso. Internamente, o Corinthians sabe disso. A diretoria entende que elogios de uma figura como Ancelotti não podem ser tratados apenas como orgulho institucional. Eles precisam ser convertidos em estratégia. Seja para proteger ativos, seja para potencializar o valor do elenco. Um erro comum nesses cenários é a euforia, achar que propostas vão surgir automaticamente ou que o mercado vai se abrir sem esforço. Na prática, o que acontece é o oposto. A cobrança aumenta, a exigência sobe e qualquer instabilidade vira argumento contra o clube. Por isso, o momento exige maturidade. O Corinthians precisa mostrar organização, solidez e clareza de projeto. Isso passa por gestão financeira responsável, planejamento esportivo coerente e principalmente respaldo total à comissão técnica. Outro ponto fundamental é a blindagem do elenco. Jogadores jovens, ao sentirem esse tipo de atenção, podem se desconcentrar ou acelerar decisões. Cabe ao clube criar um ambiente seguro, onde a exposição seja encarada como motivação, não como distração. Especialistas apontam que clubes que sabem aproveitar esse tipo de momento costumam dar saltos importantes em médio prazo, seja com vendas mais qualificadas, seja com fortalecimento da marca ou até com parcerias internacionais estratégicas. Mas existe o risco inverso. Se o desempenho em campo não acompanha a narrativa, a atenção se transforma em crítica. O mesmo holofote que valoriza também expõe falhas. E o futebol internacional não perdoa instabilidade. No caso do Corinthians, a leitura é clara. O clube voltou a ser falado fora do país. Isso não acontece por acaso. Tradição, torcida, história e peso institucional ainda contam muito. Mas agora é preciso sustentar isso com futebol competitivo. A fala de Ancelotti funcionou como um lembrete poderoso. O Corinthians ainda é gigante, ainda desperta curiosidade, ainda tem força simbólica no cenário global. A pergunta é, o que será feito com isso a partir de agora?
Se esse momento for bem trabalhado, o clube pode iniciar um novo ciclo de valorização esportiva e institucional. Se for desperdiçado, vira apenas mais um episódio passageiro de repercussão vazia, e é exatamente por isso que os próximos meses serão decisivos. Cada jogo, cada contratação, cada decisão de bastidor pode reforçar ou enfraquecer essa nova percepção internacional. Agora eu quero saber de você, fiel. Você acha que o Corinthians está pronto para voltar a ser protagonista também fora do Brasil? Esse elogio de Ancelotti pode abrir portas reais ou fica só no discurso? Deixa sua opinião nos comentários, fortalece com o like e se inscreve no canal, porque aqui você fica por dentro de tudo que realmente importa sobre o Corinthians.